aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Silenciai o vosso coração. Bom é para o ser humano suportar a aflição em silêncio. Senhor Jesus, no silêncio das lágrimas, faze ouvir o retumbar do teu amor presente, que nos aconchega, que nos acolhe, que não precisa dizer nada, porque está tudo dito. Porque tu nos provas que nos conheces e o nosso coração experimenta estranha paz, não em conhecermos, mas em sabermos que somos conhecidos por ti. Por favor, dá-nos hoje, agora, neste momento, a cada um de nós, o privilégio de entender que o que nos traz serenidade não é a informação, nem controle, e nem qualquer forma de poder, mas é a certeza de que mais importante do que conhecer é nos sabermos conhecidos por ti. Isso é tudo. Tu me conheces, tu me sabes. Acerca de mim, Jesus me garantiu quando disse: teu Pai Celeste sabe o que tu necessitas. Caio, não andes, portanto, ansioso de nada, nem com medo de nada. Ele sabe. Confie que Ele sabe. Ser sabido por Deus é melhor do que saber qualquer coisa. Coloque em nós hoje essa serenidade, essa consciência, essa paz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E leio para nós, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, o seguinte: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, segundo a nossa presunção. Achamos que em relação a essa idolatria passada na nossa vida, nós nos tornamos superiores. O saber, todavia, ensoberbece. Essa presunção de saber com superioridade, como se o saber fosse um poder de superioridade, isso apenas nos ensoberbece, isso incha, isso nos enche de vento, mas não realiza nada além disso, porque só o amor edifica. Qualquer conhecimento sem amor ensoberbece e incha. O único saber que não faz mal e que edifica é o saber em amor, que não sabe como superioridade, sabe para entender e servir, não para controlar. Se alguém julga saber alguma coisa, ter entendido mais do que os outros, com efeito,
não aprendeu ainda como convém saber, porque ainda usa o seu saber como julgamento de superioridade sobre os demais. Portanto, aprendeu coisas, mas não aprendeu a essência, não aprendeu como saber. Porque mais importante do que aprender coisas para dizer que se as sabe, é antes de aprender qualquer coisa, aprender como convém saber de qualquer coisa. Como se comporta o amor que sabe. Como se conduz o amor que entende, que discerne, que compreende, que não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente no que sabe, nem julga aquele que não sabe como se ele fosse um ser desprezível, porque não soube ainda. Aí vem Paulo e diz, mas aquele que de fato ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Que coisa maravilhosa. O contexto inteiro, contexto que eu li aqui, e o posterior, que segue do verso 4 em diante, vai fazer alusão ao fato de que lá em Corinto havia pessoas que já tinham entendido suficientemente o Evangelho para discernirem que o ídolo, o Zeus, Apolo, Afrodite, o Eros, o Dionísio, fosse qual fosse a expressão greco-romana da divindade, não era nada no mundo. Nada. Não tinha nenhum significado. Nenhum. Paulo diz que nós sabemos que há um só Deus, Criador de todas as coisas. Admitimos que na consciência das pessoas existem muitos deuses, muitos senhores. Elas prestam continência para muitos principados, potestades e poderes que, na nossa consciência, já estão anulados, porque a gente sabe que eles não são deuses, não são senhores. A gente já sabe que na cruz Jesus os despojou e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A gente já sabe que a mandinga deles está quebrada. A gente já sabe que eles são grandes estelionatários de adoração. São grandes roubadores de culto, são grandes enganadores. E quando alguém enxerga quem eles são, eles deixam de ter poder, eles simplesmente passam a ser nada diante da luz. Eles somem, perdem qualquer importância, eles passam a já não ser mais considerados como um dado existencial na nossa vida. Por isso que eu digo, eu existo sem diabo nas minhas considerações pessoais. Sei que a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, contra principados e potestades, sei tudo isso. Mas o diabo não ocupa a minha cabeça, eu estou cheio do reino de Deus, das minhas certezas absolutas que em Cristo me mostram que todo principado, potestade e poder foram despojados na cruz. Quem tem essa consciência anda nessa vitória. Portanto, não é uma vitória de quem está em guerra, é de quem sabe que está vencida a guerra, está consumada. Anda em vitória, conduzido em triunfo. Já está feito. Bom, mas isso é o que eu sei. Tem muita gente, no entanto, Paulo diz aqui em Corinto, que diz que já creu em Jesus, mas não entendeu isso ainda. Para eles existe Jesus e existem também esses deuses todos, gregos, aos quais eles no passado sacrificavam os seus alimentos,
como oferenda para que houvesse prosperidade, para as campanhas, para oferecer seus alimentos aos deuses, às divindades, para que deles viesse a prosperidade nas áreas que eles queriam, a bênção. E eles até hoje ainda têm essa impressão, eles ainda guardam essa superstição, essas crenças, Paulo diz. Aí ele diz, olha, quando você que já passou dessa, que já entendeu, que Poseidon e nada é a mesma coisa, que está tudo rasgado, você que já entendeu a vitória da cruz total, você que já sabe que o diabo está amarrado pelo mais valente, que na sua vida ele não tem mais esse poder nem essa entrada, se você anda nessa consciência em fé, saiba todavia que tem gente que acabou de chegar e ele não está se referindo aos casca grossa lá de Jerusalém, legalistas, que não queriam que o evangelho jamais realizasse nenhum progresso de libertação da lei, do legalismo, do cerimonialismo e de todas as prisões do doutrinarismo judaico. Não, ele não está falando dos casca grossa, que Jesus quebrou a casca em Mateus 23, e que Paulo acerca deles disse, nunca me submeti nem por um momento, nem me submeterei jamais. Não negociarei a liberdade que o evangelho me dá com esses malucos. Não é desses que ele está falando. Ele não está falando de crente casca grossa. Ele está falando de recém-convertidinhos, bem intencionados, que estão chegando e não compreenderam ainda tudo. Sabem só que Jesus é maior, mas tem medo ainda das outras divindades. Aí vem a mim, que sei que isso tudo já era. Porque eu sei que isso aí já era. Chegar num terreiro de qualquer que seja a crença de oferendas, por exemplo, onde alimentos sejam sacrificados a ídolos, ou despachados a eles, ou oferendados a eles. Chegue lá com a minha consciência toda livre em Cristo, saber que nenhum daqueles objetos ali, nem ídolos ali, nem coisa alguma dali, tem nada, não estão carregados de nada. A minha presença em Cristo santifica tudo. Tudo. Se eu chego, não com a superioridade, mas com o olhar da consciência de amor e de misericórdia, que diz, ó Pai, isso aqui não significa nada, já foi tudo desfeito na minha consciência, é como uma Barbie religiosa, é como um Ken da religião, isso não significa nada. E a comida pode estar boa, pode estar ruim, mas não está imantada de nada, e com ação de graça, se eu tiver com fome, eu como essa comida como Davi comeu dos pães da proposição. Como? Recebo tudo com ações de graça, tudo é santificado, tudo é puro para os puros, porque essa é a consciência que eu tenho. Mas Paulo diz, se o irmãozinho que acabou de chegar e que não tem essa consciência que está ao seu lado, vir você, sem ter entendido aonde você já está, em que dimensão que você já está da percepção, e vai julgar você pela pequenez dele, vai pensar que você está ali validando o ídolo, porque ele não consegue imaginar que aqueles ídolos todos já morreram e não sabem que aquilo ali não existe, que na cruz está tudo desfeito, que viraram só Barbies da religião, não importa qual seja a religião, nem a magia, não tem mais poder, acabou, nunca teve mesmo. Mas o seu irmão não sabe. Ele ainda pensa que tem uma luta entre Jesus e essas coisas, que o pau está cantando é agora. Não sabe que a cruz já liquidou. E como ele não entendeu você, quando ele vir você comer dessas coisas, ele vai dizer, lá está o Caio, validando isso. O Caio está dizendo, olha, a equação da espiritualidade é Jesus mais tudo mais, igual à minha síntese. E vai pecar, porque ele vai comer aquilo como se
o ídolo fosse real. Porque ele pensa que você faz isso com essa consciência, de modo que o que ele imagina a seu respeito imanta com poder a superstição dele. E ele ou come daquilo, transformando o poder do ídolo num poder imantado pela impressão que ele tem acerca da sua superioridade espiritual e da adoção que essa superioridade espiritual faz desse elemento tão menor e que para ele se torna tão maior porque é tão importante para ele. Isso aí só vai fazê-lo tropeçar. De modo que você não pode desconsiderar a consciência de alguém que está botando os primeiros pés na percepção do Evangelho. O que não tem nada a ver com ser condescendente com os religiosos casca grossa, que querem nos limitar em Cristo para sempre, com os quais Paulo diz: nunca negociei nem negociarei. E eu digo a mesma coisa. Agora, com alguém que não é casca grossa de religião, que está chegando de fora mesmo, que tem dúvidas por causa dos antecedentes da consciência dele, Paulo diz: vá com todo carinho e trato e paciência, para que o seu saber não seja um estupro, para que o que você diz que já atingiu não se transforme num tropeço para ele. Não provoque a consciência do outro, porque o verdadeiro amor não ensoberbece, não incha e não age inconvenientemente. Ele edifica o outro, ele quer servir primeiro. E aí Paulo conclui com essa coisa linda, quando ele diz no verso 3: se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Quando ele diz: olha, gente, o importante não é o quanto que a gente já soube. O importante é a gente realmente saber que nós somos sabidos por Deus. Porque quando eu me sei sabido por Deus, eu entro no caminho da educação na verdade de ser. Enquanto eu fico achando que eu posso saber de Deus, a minha preocupação é muito de quem quer ter controle sobre a ciência de Deus. Seja controle para si mesmo, controle para os outros, controle para o ensino, a pretexto de qualquer coisa, mas saber de Deus como se fosse um saber de algo, não só ensoberbece e incha, mas é desejo de controle. O que altera dramaticamente a gente e educa a gente na verdade e cura a gente nas soberbas e nas idiotices é quando a gente se sabe sabido por Deus. Como Paulo diz: se alguém ama a Deus de verdade, esse é conhecido por Deus. Não é se alguém sabe de Deus, é se alguém ama a Deus. E alguém ama a Deus se ama seu irmão. Se ama seu irmão, ama a Deus. Se ama a Deus, é conhecido por Deus. É por isso que aqueles que amaram seu irmão, ao próximo, e não sabiam nada de Deus, conforme Jesus diz em Mateus 25, naquele dia, quando Jesus disser: benditos, entrem na posse do reino, porque eu tive fome, sede, todas essas necessidades e vocês me viram e me atenderam. E eles vão dizer: mas a gente nunca te soube assim, a gente nunca te viu assim, a gente nunca te conheceu assim. E ele vai dizer: mas eu conheci vocês me fazendo bem no próximo, porque vocês estavam me amando, amando o próximo. Porque aquele que ama a Deus, e isso é possível amar a Deus amando o próximo, esse é conhecido por Deus. E aquele que é conhecido por Deus não tem diálogos com a arrogância nem com a soberba. Porque quem quer que viva como um ente flagrado e flagrante e nu de fato diante de Deus, não se arroga às mentiras, nem aos auto-enganos, nem à disfarçatez
nem as tentativas de ludíbrio e de engano de Deus, como se ele fosse um ídolo enganável, como se ele fosse apenas um grande poder que a gente pudesse usar uma carapaça de isolamento do olhar dele e por um instante termos um parêntese de nós conosco sem Deus jamais na vida. Como a maioria de nós pensa em assim viver e pretende sempre ter áreas da vida com esse tipo de auto-engano. Não. Aquele que ama a Deus sabe que Deus o conhece. Isso é instintivo, e quem sabe que Deus o conhece não anda em arrogância nem em soberba, anda quebrantado, manifesta a verdade de Deus de maneira intuitiva. Quem sabe que Deus vê o coração, anda nu e quebrantado, sem babaquice no ser, dia a dia. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus, que me faz andar sem tropeçar e sem ser pedra de tropeço na minha existência em relação ao meu próximo. Jesus ensina-nos essa consciência do Evangelho e, por favor, aplica-a agora em áreas que nós precisamos entender e praticar isso e compreender, para que a nossa vida não seja um atropelamento de outros, não seja um tropeço, não seja uma provocação idiota, não seja uma burrice soberba e presunçosa, não seja um desastre de arrogância e de superioridade. Por favor, salva-nos de tamanha inflação de nada, de vazio no ser. É o que eu te peço, para mim e para os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vem me ver TV, o canal é você.